sobre o poder político. Vou dizer para vocês o texto fundamental do texto editorial da última edição do jornal Fraternizar, correspondente ao trimestre outubro-dezembro de 2009. Este editorial, escrito e assinado por mim enquanto diretor do jornal Fraternizar, surge na sequência de 3 sucessivos atos eleitorais no mesmo ano. Primeiro foram as eleições para o Parlamento Europeu, depois foram as eleições para as eleições legislativas, portanto para o Parlamento Português, eleições de deputados, e finalmente as eleições autárquicas. O jornal saiu alguns dias depois e o editorial faz uma reflexão teológica, político-teológica, sobre este acontecimento. 3 atos eleitorais no mesmo ano. O que é que estes 3 atos eleitorais no mesmo ano, e tão próximos uns dos outros, revelam? É a grande pergunta e a que o editorial procura responder. E começa por dizer que, quando assim é, os 3, já um ato eleitoral em si, neste tipo de democracia que o Ocidente adotou como o melhor dos piores regimes, como o melhor de todos os regimes políticos, o que é um absurdo, mas é assim que estão as coisas. Já um ato eleitoral neste tipo de democracia, como a sua cansativa campanha eleitoral, em que toda a gente só aspira ao poder, toda a gente que anda envolvida na campanha, o que quer é o poder e vale tudo, até tirar olhos, até tirar bom nome às pessoas, aos adversários, aos de outra cor política, aos do outro partido. Se um ato eleitoral com a sua campanha cada vez de mais baixo nível, sem nenhum debate de ideias, mais agressões e insultos, slogans, propaganda absurda, se um ato já é absurdo, 3 no mesmo ano é o absurdo total. E então o editorial começa por dizer que em tempos assim, de sucessivas campanhas eleitorais e atos eleitorais que se seguem, todos para ver se chegam ao poder, e quem diz poder político diz logo uma mancheia de privilégios. Em tempos assim, desaparece por completo a sabedoria humana. Fica-se num estado de demência generalizada, que depois até se apodera das populações. Um estado de demência generalizada. Desaparece a lucidez, a luz, lucidez humana. Fica em seu lugar a treva, o obscurantismo, a propaganda, que é o contrário de informação e de formação. Desaparece a consciência crítica, fica em seu lugar a alienação generalizada. Desaparece o humano, irmão, irmã, e fica em seu lugar o mercenário
sem escrúpulos. Desaparece o humano cordeiro como cordeiro. Fica em seu lugar o humano lobo, o lobo do humano. Desaparece a prática política maiútica, libertadora, que faz sair de cada um de nós e do coletivo, dos povos, o que eles têm, o que temos todos de melhor, é a prática política maiútica, e fica em seu lugar o poder político em todo o seu esplendor de hipocrisia e de mentira. Poder político ladrão e assassino das populações e dos povos. Deseducador das populações, dos povos. Numa palavra, desaparecem os povos como os verdadeiros protagonistas da história. Em seu lugar ficam umas quantas máfias de pequenos, grandes, poderosos partidos políticos que nos roubam a voz e a vez, e ainda por cima se fazem depois passar por nossos benfeitores. O raio que o parta. De benfeitores estamos fartos. Queremos ser os protagonistas da história, termos voz e vez, sermos nós os condutores da nossa vida, da vida coletiva. Ninguém o diz, mas tem que ser dito, quase gritado. Está na hora de acordarmos. Decididamente, o poder político nasceu, e não esqueçamos que ele tem por pai o senhor dinheiro, hoje cientificamente organizado, é o poder financeiro global. O poder político nasceu e veio ao mundo, sabem para quê? Basta ser filho de quem é, ou do que é, do poder político financeiro. Veio ao mundo só para matar, roubar e destruir a política. É assim. O poder político nasceu e veio ao mundo só para matar, roubar e destruir a política. E sem política praticada, não há povos unidos e organizados com voz e vez. Há apenas súbditos, vassalos, afilhados dos padrinhos das pequenas grandes máfias. Seres miseráveis de mão estendida e de chapéu na mão. E assim, de mão estendida e chapéu na mão, a vida inteira e de geração em geração. Há um Portugal de pequenitos, uma Europa de pequenitos, um mundo global de pequenitos. Nem há nações, nem há povos, nem há países. Há organizações de pequenitos. Onde estiver o poder político, não há povos organizados, com voz e com vez. Já prosseguimos.